Dom espiritual, exortação, né, que parece o dom do ensino, mas tem uma diferença. A exortação, a sua função é persuasão e incentivo, né, e como reconhecer é a habilidade de instruir efetivamente. Então, exortação, aqui dá a referência, né, da mulher samaritana, que ela já chegou na cidade e ela já teve o dom de incentivar, né, de exortar as pessoas. Falar assim, ó, eu encontrei um profeta, ele me revelou tudo que eu tenho feito na minha vida. Né? Então, você vê que ela teve um dom que ela levou a cidade toda aos pés de Jesus. Ela falou e já conseguiu incentivar, persuadir, né, exortar o povo, falar assim, olha, eu já conheci esse profeta, então você precisa vir, você precisa conhecer. E eles foram lá e falaram, olha, já não só mais cremos pelo que ela falou, mas sim pelo que já estamos vendo, porque todos eles foram, né, seguir a Jesus. Então é a habilidade de instruir efetivamente, né? Que não seja diferente da exortação no sentido também de meio que chamar atenção, né? Exortar, vamos dizer que seria o sinônimo de chamar atenção para algo, falar assim, olha, se você continuar nessa vida, né, você vai colher coisas ruins, né? É treva. Então você está exortando. E é lógico, tudo que a gente for fazer, por mais que vai chamar atenção, tem o dom da exortação, que é algo também que não é muito fácil de lidar, a gente tem que, é um dos dons que a gente precisa amadurecer para quê? Para exortar em amor, sabe? Exortar em piedade, exortar no intuito de trazer aquela pessoa para o reino de Deus e não só falar, olha, eu tive um sonho com você, hein? Sonhei que você estava dentro de um caixão. Olha aqui, que Deus vai ceifar a sua vida, hein? Você se endireita, rapaz, você se endireita. A pessoa vai vir para Jesus por medo. Ou às vezes nem vem mais. Ou nem vem. Fala, eu já vou morrer mesmo, estou no pecado. Não, ó. Olha, não precisa de repente falar o sonho. Tem sonhos que Deus te dá que às vezes é só para você orar mesmo. Né? Orar pela vida daquela pessoa. Ou você ir falar com aquela pessoa, mas não pôr esse medinho nela. A gente não pode ganhar pelo medo. Fala assim, ó, eu tive um sonho com você, né? E Deus manda te dizer que Ele quer te perdoar. Você tem chance para com Ele. Né? Ele tem coisas boas para a tua vida e começar a proferir aquilo que Deus tem para a vida da pessoa. Porque de condenação a gente já sabe o que está por vir, né? Já sabe as consequências. Então quando a pessoa fica sabendo, olha, se eu mudar de vida, o que eu vou ganhar com isso, né? Vamos dizer a grosso modo, fala, olha, você vai ter a vida eterna, né? Você vai ter a salvação, vai ter fé, vai ter alegria na tua casa, vai ter paz, né? Deus tem uma vida totalmente diferente para você. Então não é só virar e falar que a pessoa vai para o inferno, que Deus vai ceifar a vida dela, que aquilo ali não é de Deus. Não, é você falar com amor. É atrair aquela pessoa para Deus com amor, né? E não com medo. Amém. O dom de dar é função, fortalecimento e apoio. Como reconhecer alegria em dar sem esperar retorno. Né? Então é você realmente ter esse dom de abençoar a vida das pessoas, abençoar a igreja, né? Dar alegria em dar para a pessoa, né? Sem saber ou sem esperar algo em troca. Né? A referência que tem aqui é da oferta da viúva. Né? Você vê que ela deu e deu com alegria. Ela não deu esperando, eu vou dar essas minhas 2 moedinhas para ver se Deus me abençoa. Não, ela deu com alegria, tanto que Jesus viu a maneira que ela deu, né? E ele se alegrou, ele usou ela como exemplo, falou, ela deu a maior oferta, porque ela deu com alegria, né? Ela deu com um tom de gratidão, né? E não no sentido ao contrário. Então a gente ter esse... porque é fácil às vezes a gente dar para quem a gente sabe que ou já nos deu, falar assim, não, a Aline me deu um presente de aniversário, então, nossa, eu não posso esquecer o aniversário dela, porque eu tenho que dar alguma coisa para ela também. A Fernanda não me deu nada, então não quero nem saber, né? E não essa coisa de troca, né? E quando a gente tem esse dom de dar também, a gente também não vai se magoar em relação com aquilo que a pessoa vai fazer com o presente que você deu, né? É lógico que a gente também não é boba, a gente não vai, né, fazer coisas para depois se entristecer, né? Mas vamos supor, dei bom, é o que veio na mente agora. Dei um celular para Fernanda.
mas de repente ela não gostou, não precisa. Aí ela pega e dá o celular pra Antônia. Aí eu vou e fico chateada. Falo, nossa, eu dei o celular pra Fernanda, comprei pensando nela, né? Tô aí cheia de dívida agora pra pagar. E ela vai dar o celular. Não, pra Antônia ainda vai. Se ela dá pro, sei lá, pro Gabriel, pra amiga dela lá que eu não conheço. Fala, nossa, deu pra outra pessoa. Que pouco caso, que descaso, que não sei o quê. Não, se você deu, abençoou, então você fez sua parte, você fez o que estava no seu coração, né? E não se magoar ou chatear, né, em relação àquilo. O dom de liderar, administração. A função é administração, como reconhecer, organizado, inspira cooperação e trabalho em grupo. Então esse aqui é um xizinho para mim também, né? É complicado quando você vê a coisa desorganizada. Uma hora eu preciso trazer o lado oposto, o que desfavorece alguns dons. Que aí quando você tem esse dom para administrar, para organizar, para liderar, aí você vê tudo ao contrário, você fica doida, né? A gente fica doida. É igual quem tem o dom de servir, né? Qual seria o lado oposto? Aí vê que o outro irmão não está fazendo, aí começa a falar do outro irmão. Nossa, mas a gente está em tudo, só eu que faço, né? Ai, por que a Aline não veio também? Né? Por que só eu que ponho água pro pastor? Por que só eu que tenho que pôr papel higiênico no banheiro? Por que só eu que tenho que ficar não sei o quê? A Aline chega atrasada, Aline, sabe? Aí começa a falar das outras pessoas que não têm o dom de servir, né? E começa a se incomodar com aquilo. Então tem esses lados opostos aí que numa outra aula, né, a gente pode estar trazendo. Né? Mas vamos falar do lado bom, né? Então o lado de liderar, de administrar, como a gente vê a juíza Débora, né, que ela teve esse dom ali propício para aquela época, né, um dom que o rei, não era rei, ele era rei? Gente, me ajuda aí os universitários. Ela ajudou quem, a Débora? Juiz, não era juiz? Não, ela era a juíza da época. Ela era juíza? Baraque. Ela ajudou Baraque, né, a vencer outros reis, né, foi coisa... É que o povo israelita estava meio que cercado pelo povo inimigo. Eles tinham subido meio que pro vale. Eu sei, mas Baraque já era rei? Era um rei? Depois a gente pesquisa lá. Ele era líder. Ele era rei não, acho que ele era líder. Então, ele estava ali num Porque aqui não havia rei, né? Aqui não havia rei. Na época de juízo não tinha rei. Então ele estava ali num ponto até de liderança, vamos dizer, né? De governar aquele povo, só que não estava tendo o dom que Débora teve, né? De poder administrar a situação ali para que eles pudessem vencer a guerra. Né? Então é um dom maravilhoso, né? Porque quem tem esse dom, a sua casa é organizada, a igreja fica organizada, o trabalho é organizado, né? A sua vida fica organizada. Então é bom porque, né, nada melhor do que viver organizado. Não tem como falar o contrário disso, porque, né, é bom, né? Você ter esse dom para liderar, né? E como falou aqui, inspira cooperação e trabalho em grupo, né? Então você consegue inspirar as pessoas, falar, olha, vamos fazer isso, né? E você liderar aquilo, porque você às vezes só dá a ideia, é muito fácil. Bem que a gente podia evangelizar lá não sei aonde, tá? E por onde que a gente começa então? Não sei, aí vocês veem aí. Não, você deu a ideia, então a gente está esperando os comandos, a sua ideia é ótima, então como que a gente vai fazer? Então continua, né, o processo. Então, como fala, dar ideia é fácil, difícil é liderar. Dom espiritual, a piedade, a função, sensibilidade. Como reconhecer? Preocupação com aqueles que estão feridos. Né? Aqui dá a referência de Dorcas, né? Eu já trouxe uma palavra sobre ela no culto de mulheres, né? Da sensibilidade que ela teve, né, em relação ali às mulheres e às crianças daquela cidade, né, que perdiam seus maridos, seus pais, e eles sem recursos, né, financeiros, e ela era uma das que fazia roupa, né, para eles. Então ela tinha essa sensibilidade, o dom da piedade, reconhecer e se preocupar com a necessidade da pessoa e dizer, eu preciso fazer algo, né? E dá a entender que ela até era uma mulher bem sucedida, vamos dizer assim, né? Porque ela fazia as roupas, ela costurava, tanto que a gente vê que quando ela morreu, era o que as mulheres mostravam para Pedro, né? Tipo, olha a roupa que ela fez pra gente, ó, ela que nos abençoava, ela que supria aqui as nossas necessidades, a gente não vai conseguir sobreviver sem ela. Você vê que Deus se agradou tanto das atitudes de Dorcas, que Dorcas ressuscitou, né? Morreu de novo, tá, gente? Não é igual Jesus que ressuscitou e vive, né? Dorcas ressuscitou,
Mas, como outros reis, né, como outras situações, o filho da viúva também ressuscitou, Lázaro ressuscitou também, mas morreram de novo. Né? Mas Deus se agradou tanto que fez ela voltar à vida, né, e ter mais um tempo ali, né, para ajudar aquelas pessoas com aquela necessidade da época. E ela não pedia nada em troca, né, pastora? Ela não também. Pedia nem a roupa, nem a linha. Ela dava tudo. Ela dava o jeito dela e fazia, suprir a necessidade do próximo sem ter que ficar, às vezes, pedindo, né, coisa para outras pessoas. Outro dom espiritual, a sabedoria, né, a função, aplicação da verdade. Como reconhecer? Habilidade de empregar conhecimentos e entendimento nas situações da vida. Aqui dá o exemplo de Maria de Nazaré. Quem foi Maria de Nazaré? A mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Né? Aqui, quando ela teve, né, o encontro ali com o Espírito Santo e tal, aí ela faz um capítulo inteiro só falar, né, como fala aqui, sabedoria, aplicação da verdade. Então, ela aplicando, ela falando, né, sobre aquilo que ela já sabia em relação ao Antigo Testamento, né, vamos dizer assim, que até aquele momento ela não estava falando conscientemente do Antigo Testamento, mas sim de coisas que eles já acreditavam e que naquele momento estava acontecendo. Então, a grosso modo, quando eu costumo dizer aqui para nós, né, a sabedoria é o quê? É você colocar aquilo que você conhece em prática, né? É a aplicação da verdade, né? É você aplicar aquilo que você sabe, né? É fazer. Então, habilidade de empregar conhecimento e entendimento nas situações da vida. Que logo já a gente vai falar do conhecimento. O que é o conhecimento? A função é sensibilidade e percepção. Como reconhecer entendimento de fatos e de situações. Então, aqui no caso de Ana também, da esposa de Elcana, também era uma mulher que tinha conhecimento, né, de quem Deus é, né, do que ele faz, do que ele iria fazer, o tamanho do poder, o tamanho da onipotência, né, da grandeza de Deus. Então aqui é um capítulo só dela falando sobre isso, né? E aqui nesse momento ela já tinha tido Samuel, né? Até então ela já estava até indo levar o menino, né, para que morasse na casa de Deus. Então ali ela já exaltando o nome do Senhor e falando, olha, esse Deus, ele é justo, ele é poderoso, ele sabe o que faz, ele é dono do tempo, ele é dono da natureza, ele é dono de todas as coisas, né? Então isso ter o conhecimento é o quê? É você saber realmente, é conhecedor da palavra, mas está afastado. Não, se fosse conhecedor da palavra, estava dentro da igreja, estava no reino de Deus, sim. Porque não tem como eu não conhecer e eu não praticar. Não tem como eu conhecer e eu não ter temor, sabe? Eu não ter zelo por aquilo. Então, tem pessoas que a gente fala, não, é porque aconteceu algumas coisas, aí se afastou, mas ou você vai evangelizar algumas pessoas, né? Eu já sou conhecedor da palavra, dá vontade de falar, mas você é conhecedor e está afastado? Sabe que vem 7 piores. Você diz que sabe, diz que conhece? Não, está dizendo que conhece. Diz que sabe, mas não sabe, não conhece. Porque senão estaria praticando, teria temor, né? Teria zelo em saber do poder, da grandeza de Deus, de que Ele está às portas e eu vou pagar para ver. Seja sincero, o pouco de conhecimento que a gente já tem, sabendo de quem Deus é, a gente vai sair daqui e vai para a noitada, a gente sai daqui e vai adorar outros deuses, a gente vai sair daqui e vai pecar, literalmente, né? Pecar mesmo, vai adulterar, vai se prostituir, vai, sei lá, fazer o quê? Não, porque a gente conhece, a gente sabe quem ele é. Então a gente realmente manter isso, né? E tá sempre lendo, sempre orando e sempre se consagrando, né? Para que, claro, com o tempo, não viesse perdendo aquilo, né? Então a gente não é questão de se convencer, é realmente questão de se converter. Falar, não, eu vou converter, eu tô no caminho errado, o caminho certo é esse, então eu vou parar de ir para lá, eu tenho que ir só para cá. E não ficar pensando no outro caminho. Não, o outro caminho vai me levar para as trevas, então o que eu vou fazer lá? Eu vou aqui, porque Deus é assim, assim, assim. Então é o dom do conhecimento, né? Porque quando a gente fala de dom também, é um pouco mais profundo, né? A gente vê em alguns pregadores, professores, eles falam de uma maneira assim, que às vezes a gente tem até aquela impressão, eu acho que ele mora lá com Deus. Aí, como a gente vê, quando Deus ele repreende Miriam e Arão, ele fala, por acaso
eu não falo com Moisés, não é face a face? Com os outros eu falo em enigmas, em sonho e não sei o quê, mas com ele eu falo é face a face. Então Moisés era um dos que a gente pode dizer, né, assim dizer, que ele tinha o dom do conhecimento. Porque Deus literalmente falava com ele face a face. Né? Não que ele não falasse com Miriam e com Arão, mas muitas vezes era em sonhos, em outras revelações, ou através da vida de Moisés mesmo. Né? Mas Moisés não, ele já tinha aquela intimidade que Deus escolheu, foi ele para ter. Para o próprio benefício de Moisés? Não, para edificação, olha o tamanho de gente que ele tinha que liderar. Né? Então era para a edificação do povo de Deus mesmo. O dom espiritual, fé. A função, otimismo e segurança. Como reconhecer, confiança no Senhor e habilidade para inspirar outros. Então, isso também é a fé. Todos nós aqui temos fé, né? Porque como a Bíblia fala, nem que seja do tamanho do grão de mostarda, se você dizer para esse monte move-se, ele vai se mover, né? Segundo a vontade de Deus. Mas tem o dom da fé, né? Como falou aqui, a pessoa ela tá tão segura de que realmente Deus vai fazer aquilo, de que Deus pode fazer aquilo, que realmente você vê, é igual o conhecimento, né? Eu estava falando um pouquinho do conhecimento, só para vocês levar para esse ângulo também. Tem a pessoa que ela tem o dom da fé, né? De você olhar assim e falar, não, eu não acredito que isso pode acontecer. Não, essa pessoa está viajando. Não, mas quando você pensa que não, está acontecendo. Você fala, olha, né, realmente, eu não dava nada. Né? Igual às vezes a gente já chegou a falar, não, porque a gente precisa crer de que esse salão vai aumentar, de que a gente vai abrir uma parede aqui, vai aumentar esse cômodo, vai abrir lá para baixo, constrói para cima, constrói para o lado, né? Então, de repente, as pessoas olham assim e falam, a pastora tá brincando, né? Isso aí é bobagem. Não, mas a gente realmente, eu creio que Deus pode fazer, por que não pode acontecer? Né? Se for realmente segundo a vontade dele, não tem por que não aumentar, ampliar este lugar, né? E aumentar a casa de Deus. Então, algumas pessoas olhar para você, ou você olhar para a vida da pessoa com aquela convicção de falar assim, olha, Deus, igual uma vez, eu ainda fiquei, Senhor, será que é coisa é minha? É da minha emoção? É do meu pensamento? É ou não é? É ou não é? Né? Eu virei para uma moça e falei assim, olha, Deus manda te dizer que você vai engravidar. Você vai engravidar. Né? Mas ainda fiquei ali justificando, sabe? Com medo de ser das minhas emoções. Eu falei assim, olha, mas se caso não acontecer, ele ainda é Deus. Ele te ama. Ele não te condena por aquilo que você fez. Né? Até mesmo porque ela se culpava, porque já tinha feito aborto e tal. E eu falei, não, mas se você já perdoou, ou já pediu perdão, se perdoe também e tal. E eu senti aquele comichão dentro de mim, enfim, resumo da história. A mulher não engravidou? Engravidou, né? Como outros casos que já aconteceu. Então, muitas das vezes também são momentos específicos ali que Deus fala para você falar, fala para você fazer. É lógico, você precisa ter esse temor em buscar essa testificação de Deus, falar, Senhor, porque se não acontecer, e se essa mulher não engravida, e se, como foi umas 2 vezes que isso aconteceu comigo, né? E se isso não acontece? E se não... Né? Eu vou passar como, além de falsa profeta, as pessoas vão ficar tristes com Deus. Vai falar, não, a mulher falou que eu ia engravidar e não engravidei, porque Deus não quer que eu engravide, porque Deus não me ama, porque Deus não me perdoou. Então, a minha maior preocupação era a pessoa não nem ficar contra mim, era ficar contra Deus. Né? Então, a gente precisa ter essa testificação, falar, Senhor, que não seja da minha carne, não seja das minhas emoções, testifica isso para que realmente isso possa concluir. E você falar e realmente a coisa acontecer, né? E como fala, conforme a gente vai aperfeiçoando isso também, né? Você muitas das vezes não precisa, vamos dizer assim, nem tanto a testificação, né? Você vai falar porque você crê e sabe que Deus pode, né? E como falou aqui, você vai ter aquela segurança de falar e saber que Deus pode, que Deus vai fazer e vai ver aquilo acontecer. Amém?